dar início à segunda parte da aula do professor Leonardo Silvestre, da Rural do Rio de Janeiro, que vai coleta, né, de taxonomia na biologia através do aplicativo Pokémon Go. Fique à vontade, professor. Vamos lá, então. Só pôr para apresentar aqui. Está todo mundo vendo minha tela? Ainda não, professor. Agora foi. Agora sim, chegou aqui. Agora foi, né? Então, vamos lá. Então, eu peço que qualquer dúvida, podem interromper a qualquer momento, tá? Só a gente fazer como a gente fez na semana passada e usar o microfone, porque aí eu não posso ver o chat, ou então o Eduardo transcrever aí para mim via microfone, tá? Não, tá bom. Porque com a tela cheia aqui não dá para eu ver, ok? Então, gente, muito bom dia a todos. Estou contente de estar de volta agora essa semana também, depois da gente ter visto aí a primeira parte aí da sistemática na semana passada, tá? E hoje, então, a gente vai ver a segunda parte, né? A gente, semana passada, deu uma olhadinha nos quesitos mais práticos da sistemática, né? Naquilo que a gente costuma chamar de taxonomia. E agora a gente vai falar um pouquinho mais conceitualmente da sistemática, né, naquilo que a gente chama de sistemática mesmo, senso estrito, né, ou cladística, ou sistemática filogenética. Ok? Então, eu queria que a gente continuasse, né, a conhecer a ciência da sistemática, né, agora nessa nova vertente, tá? Eu queria que vocês descobrissem como a gente pode utilizar sistemas lógicos para descobrir padrões na biodiversidade, né? A gente falou nos objetivos da aula passada que era para a gente notar que a biodiversidade ela é o produto, né, do processo evolutivo, e a gente faz coleta para descobrir que esse produto existe, né, para dar um nome a ele para que ele possa ser estudado, tá? E agora a gente vai tentar usar alguns sistemas lógicos para descobrir padrões nessa biodiversidade, porque a biodiversidade crua, apenas ali depositada na gaveta dos museus, ela também não pode ser estudada, né? A gente precisa padronizar, classificar e dividir em grupos menores para que a gente consiga dar conta de estudar, certo? Outro objetivo que eu quero que a gente tenha é desconstruir esses sistemas classificacionais tradicionais. Por quê? Porque eles são artificiais e porque eles estão imbuídos, tá, de antropocentrismo até a raiz dos cabelos. Então, eu quero desconstruir tanto essa classificação tradicional artificial, quanto o antropocentrismo que é estabelecido pelo senso comum e até pelo consenso acadêmico em muitos lugares que ainda não se atualizaram. Né? E como eu sempre digo, por favor, retornem com muitas perguntas. Vão né, descansar depois da aula com muitas dúvidas e sempre me retornem com muitas perguntas. Né? Não sei se vai ter próxima aula, mas podem me perguntar a qualquer momento lá no contato que eu forneci no finalzinho da aula passada. Ok? Então, eu começo sempre, tá, com essa ilustração aqui desse retrato peculiar de família. Eu queria saber se todos reconhecem esses três animais. Para mim não conta, né, professor? Não, professores, por favor, não. Vamos deixar os alunos se virar.
Vamos lá, gente. Não vou ter que deixar o professor falar. Só que ele vai gabaritar, né? Todos conhecem esses 3 animais aí? Beatriz está Ninguém... dizendo no chat que sim. João Paulo também. Uhum. Quais são eles? Digam aí para mim. Vamos lá dar nome às caras, gente. O que é cada um dos bichos aqui? Vamos lá, é uma aula de sistemática. A gente trabalha com nomes e grupos. Deixa eu ver aqui, com licença. É galinha, lagartixa ou é crocodilo ou jacaré, não sei. Esse é um Do outro. jacarezinho, né? Essa carinha redonda é de jacaré. É porque eu confundo às vezes, mas é. Não, tá tranquilo. Só os avançados na zoologia conseguem. Não, eu já vi uma foto explicando quem é jacaré e crocodilo, mas eu esqueci. É cara crachá. Não, é coisa de taxonomista. Mas vamos lá. Uhum. Então, vocês reconhecem esses animais, vocês sabem quem eles são. Agora vamos entrar na parte da sistemática profunda. Tá? Vamos tomar o jacaré como referência. Tá? Eu quero formar um grupo. Eu quero dividir esses animais em grupos. Então, eu vou ter que agrupar um dos 2 que sobraram com o jacaré. E o critério desse agrupamento será o parentesco. Então, o que eu quero saber de vocês é qual dos 2 outros bichos é o parente mais próximo do jacaré. Eu acho que o jacaré e a lagartixa. Questão. Beleza. Então, vejam, né, aqueles que responderam pelo chat, né, ou que responderam mentalmente também, né, vejam bem a resposta que vocês deram, guardem ela na cabeça e vamos pensar essa aula toda em cima dessa resposta, beleza? Então vamos lá, né? Pensem bem nisso aqui, tá? Eu vou chutar, né, que além da nossa colega que está falando no microfone, a maioria respondeu que é a lagartixa, né? A gente chama isso aqui de camaleão ou calango, mas tudo bem, é um tropidurus. Vamos lá. Bom, repetindo um pouquinho o início, para a gente refrescar a memória da semana passada, né? A gente está fazendo, né, sistemática. Normalmente se separa sistemática e taxonomia, tá? Então, o que acontece? Né, a gente viu muito mais a parte da taxonomia na semana passada, tá? Que é a parte responsável aí pelas classificações e pela nomenclatura. E aí, taxonomia é feita em coleções e tudo, e é nas coleções que a gente faz aí a parte né, nomenclatural, armazena o material, né? Mas como eu disse a vocês, é um trabalho muito pesado, tá? Muito pesado mesmo. Por quê? Porque nós temos muitos bichos, tá? Estou falando só de bicho, mas isso é para todos os seres vivos. Nós temos muitos bichos e nós temos pouca gente trabalhando com isso. Então, segundo o Brusca mais recente, né, o livro que a gente tem de referência aí da zoologia, olhem só, são 1.382.402 espécies. É muita coisa, tá? E a gente não tem gente o suficiente para trabalhar com isso tudo,
tá? Então, o que acontece como resultado é que muita coisa fica parada ali nos museus, tá? Muita coisa fica parada nos museus sem estudar, tá? E aí a gente acaba desconhecendo muito mais animais do que a gente conhece. Eu falei isso, né? A gente tem estimativas de que nós desconheçamos de 10 a 100 vezes o que a gente conhece de verdade, tá? Que passou por todo aquele processo de descrição que a gente viu na semana passada, tá? E aí, como é que a gente consegue dar conta de estudar uma diversidade tão grande, tá? Com tão pouca gente? A gente divide em grupos menores, tá? Dividindo em grupos menores, torna-se possível, então, uma pessoa se dedicar a um desses grupos, se tornar um especialista desses grupos, e então conseguir resolver os problemas, né, taxonômicos, conhecer devidamente aquele grupo, tá? E aí contribuir com o conhecimento desse grupo para, né, o total de conhecimento da ciência, tá? Como eu disse, né, quem inaugurou esse tipo de coisa foi o Linneu, né, com o seu livro Sistema Naturae per Regna Tria Naturae, tá? Ele estabeleceu o padrão dos nomes, que a gente viu na semana passada, mas ele também estabeleceu o padrão de divisão dos animais e plantas, né, em grupos menores, tá? Então, foi ele que possibilitou que a gente classificasse, né, possibilitou, né, eu estou falando assim modernamente, do jeito que a gente faz, porque outros começaram antes dele, como, né, o mestre conceitual que ele usou, que eu já vou falar dele no próximo slide, tá? E aí o sistema Naturae, além, né, de ser a base que ele usou para padronizar, né, os nomes, para lançar as regras de nomenclatura, o sistema Naturae também foi a base da classificação, porque foi uma compilação dos seres vivos, tá, agrupados de acordo com os critérios que ele estabeleceu, em grupos menores, para que pudessem ser estudados. Tá? Então, o Linneu tem esse crédito também, né? Como eu disse, ele pode ser considerado aí o primeiro professor Pokémon na nossa analogia. Tá? Então, ele estabeleceu o sistema binomial, como a gente viu, tá? E aí o sistema binomial ele tem que ter duas categorias, e foi na lógica baseada desse sistema binomial que ele estabeleceu também as classificações. Porque, vamos lá, vamos recapitular, né? O nome científico, ele tem que ter duas partes, tá? Obrigatoriamente. E aí, como é que eu lido com isso de ele ter duas partes? Né? A primeira parte é o nome do gênero, tá? E a segunda parte nós vimos que é um epíteto específico, tá? É um complemento. E a gente viu semana passada que, por exemplo, o epíteto ele não vale nada sozinho. Então, quando eu perguntei a vocês qual era o nome do gênero desse animal aqui, vocês me responderam corretamente, Apis, tá? Mas quando eu perguntei qual era a espécie, muita gente me respondeu apenas melífera. Não é. Tá? A espécie é Apis mellifera. Tá? Por quê? Porque o Linneu não colocou esse nome Apis mellifera duplo à toa. Ele usou uma lógica. Tá? Ele usou um sistema matemático para fazer isso, né? Que é derivado do que a gente chama de teoria de conjuntos. Então, qual foi o raciocínio do Linneu? Ele raciocinou que existe um grupo de insetos com várias espécies, tá? Que compartilha certas características, e ele deu o nome a esse conjunto de insetos de Apis, tá? E aí, como esse conjunto tem várias espécies, ele precisa
diferenciar cada uma dessas espécies desse conjunto. Então, ele colocou, né, lá, Apis mellifera, ou outras espécies, Apis X, Y, Z, tá? E aí, quando eu preciso me referir apenas a Apis mellifera, eu não posso falar apenas mellifera. Eu tenho que dizer que ela é a mellifera daquele conjunto específico de insetos. Então, ela é a Apis mellifera, ok? Então, eu tenho uma hierarquia de categorias, onde a espécie corresponde a um conjunto, tá? Aliás, onde o gênero, o Apis, corresponde a um conjunto de espécies com características semelhantes. Ok? Essa noção do conjunto, ela vai estar presente na sistemática, na classificação, até hoje. A gente, até hoje, encara a sistemática como uma derivação da teoria matemática dos conjuntos, tá? Então, toda classificação é um conjunto formado, tá? E que tem que fazer sentido matemático frente à teoria dos conjuntos, ok? Então, ele usou um sistema lógico. E da onde que o Linneu tirou esse sistema lógico para criar as suas classificações? Ele criou, né, a partir do trabalho desse cara aqui, tá? O filósofo grego Aristóteles. Tá? O Aristóteles viveu no período que a gente chama de Grécia clássica, né? O princípio ali daquilo que a gente chama de filosofia clássica, né? E ele também foi um dos primeiros a formular classificações, né? Ele, por exemplo, ele dividiu os animais em enaima e anaima, animais com sangue e sem sangue. É um pioneiro aí, né, da classificação baseada em características observáveis, tá? Bom, o Linneu pegou a lógica, né, construída na obra filosófica do Aristóteles e usou para criar categorias hierárquicas, tá? Então, aquela ideia que ele usou para formular o binômio, ele estendeu para toda a biodiversidade. Então, o binômio funciona nesse nível aqui, né? Então, o gênero, que é a primeira parte do nome, ele é um conjunto de espécies. Mas ele pensou assim, não, mas eu posso ir além, né? Não preciso parar aqui. Então, se eu pegar um conjunto de gêneros, eu crio uma família. E se eu pegar um conjunto de famílias, eu crio uma ordem. E se eu pegar um conjunto de ordem, eu crio uma classe. E se eu pegar um conjunto de classes, crio um filo. E se eu pegar um conjunto de filos, eu crio um reino. Tá? Obviamente, vamos fazer uma correção histórica aqui, tá? O Linneu não criou essas classes todinhas aqui, não, tá? Essas categorias todinhas aqui, não. Ele criou espécie, gênero, família, tá? Ordem, filo e reino, tá? Aliás, família, acho que não. Ele criou espécie, gênero, ordem, filo e reino, alguma coisa assim, tá? Eu não lembro direito porque eu não sou um fã tão grande assim da sistemática linneana, já até esqueci como é que ele fez originalmente no sistema Natura, tá? E outras categorias foram adicionadas depois, ok? O importante é que elas são hierárquicas, né? Então, como vocês veem, são conjuntos de conjuntos, tá? Isso aqui é o que fazem a gente decorar na educação básica para a gente passar no vestibular, tá? E isso aqui pode ser organizado perfeitamente, então, numa tabela tipo Excel, né? Então, aonde, né, as categorias seriam todas logicamente equivalentes. Elas podem estar perfeitamente aí na mesma linhazinha da tabela de Excel, que isso faz todo sentido, tá? E isso era perfeitamente adequado, tá, à explicação para a origem da biodiversidade que o Linneu tinha. Porque, para quem não sabe, né, o Linneu
assim como todo europeu ocidental da época dele, do século XVIII, ele desconhecia o que era a evolução, porque a evolução foi proposta, né, oficialmente e colou como teoria científica apenas no século XIX. Então, a explicação do Linneu para a origem da biodiversidade era a mesma, né, que reinava na Europa Ocidental do século XVIII, ou seja, era o mito de criação judaico-cristão, né? As espécies tinham sido criadas exatamente como narrado no Gênesis da Bíblia judaico-cristã. Então, tinham sido criadas uma por uma, né, pelo Deus judaico-cristão, num lugar chamado Jardim do Éden, que nas ideias dele correspondiam aí a um lugar aí situado em alguma província do Iraque atual, tá? Então, isso, né, reflete perfeitamente essa visão fixista. Tudo foi criado do jeito que é hoje, né, e não mudou. Então, eu posso encaixar nessas categorias fixas aí. É como se eu pegasse, né, é como se eu fizesse essa ilustração que eu coloquei aqui, ó. Como se eu pegasse a biodiversidade e encaixasse em um arquivo, né, com os animais mais parecidos, cada um em uma gaveta. Isso faz todo o sentido no paradigma que o Linneu operou. A gente pode dizer seguramente aí que o Linneu era um gênio da sistemática, tá? Da época dele. Ele era uma celebridade, ele era internacionalmente conhecido por ser bom em sistemática, porque, pasmem, né, no século XVIII na Europa, era onda você ser versado em história natural, né? Era um passatempo da população comum. Hoje, né, muito mal os profissionais da área já são habilitados com isso, o povão não quer nem saber de estudar planta e bicho, mas na época era, né, muito difundido essa prática de conhecer a biodiversidade, tá? E aí o Linneu, né, ele achava que a obra dele refletia então, né, a vontade do criador, e tanto que para conseguir dinheiro, né, para fazer o livro dele, ele chegou para o rei da Suécia e falou assim, né, olha só, majestade, eu acho que eu sei como é que Deus estava pensando quando ele criou as coisas. E aí eu estava a fim de fazer um livro que compilasse, que dissesse isso. Aí o rei olhou para ele e falou, beleza, toma aí. E deu dinheiro para ele fazer o livro. E aí nós temos o Sistema Nature. Tá? Então, o Sistema Nature compila tudo isso, tá? Mas ele é o que a gente chamaria hoje de criacionista. Ele, né, tem como explicação da origem da biodiversidade a criação de vida, tá? E isso implica que ele não é um livro de biologia, porque o termo biologia não fazia sentido à época, tá? O Sistema Nature, ele quer classificar a natureza e não os seres vivos. Vocês podem ver isso claramente aqui no subtítulo dele, né? Per regna tria nature, tá? A natureza nos seus 3 reinos naturais. Alguém sabe quais seriam esses 3 reinos naturais do Linneu? Hein, gente? Ninguém chuta quais seriam os 3 reinos naturais do Linneu? Os 3 reinos criados aí no momento da criação do mundo, no Gênesis? Os quais seria possível classificar a natureza inteira? E que eu vi
até mesmo em livros de ensino fundamental, já, modernos, só para vocês terem ideia de quanto a gente está defasado. Ninguém arrisca? Eles estão dizendo aqui que não faço ideia, eu também não. Então, aqui Pois é, então, com uma confusão mental, professor. vamos lá. Os 3 reinos aos quais o Linneu se refere... Provavelmente alguém pensou em classificar plantas e animais, né? Mas ninguém colocou no chat, não. O terceiro é um mistério, né? Mas não tem mistério. Os 3 reinos que o Linneu se refere são os reinos animal, vegetal e mineral. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? O sistema nature original do Linneu incluía uma classificação binomial para pedras, areia, água, nuvem. Tá? Porque, e isso faz, repito, faz todo sentido no paradigma que o Linneu estava operando, né? Tudo isso era natureza, elementos da natureza. Tudo isso era fruto do mesmo processo criativo que criou os seres vivos. Então, não havia diferença lógica entre uma pedra e uma cebola e uma baleia azul. Certo? Eles podiam estar no mesmo livro, no mesmo sistema, tranquilamente, porque todos eram criações de Deus. Certo? Então, né, essa classificação está perfeitamente adequada à visão que o Linneu tinha para a origem, né, dos elementos que ele estava classificando. Então, isso ficou conhecido como escola linneana da sistemática. Tá? Só que aí, no século seguinte, né, veio um conceito que abalou essa fundamentação da escola linneana. Por quê? Porque a gente descobriu que as coisas não são, pelo menos as coisas vivas, não são frutos de um processo criativo que criou uma por uma, separadamente, feito por uma entidade sobrenatural. Tá? Né, a gente descobriu que tudo que está vivo nesse planeta descende de um único ancestral em comum, que foi se reproduzindo e se diferenciando e deu origem a toda a biodiversidade do planeta. Então, com o advento da teoria da evolução, proposta, né, pelos ingleses Charles Darwin e Alfred Russel Wallace, né, em conjunto, eles disseram que não tem criação, não tem natureza unificada, tá? Os seres vivos, eles são essencialmente diferentes dos outros elementos da natureza, porque eles estão vivos e porque eles descendem de um único ancestral em comum, né? E essa teoria se tornou, então, a coluna vertebral, né, a espinha dorsal daquilo que nós chamamos de biologia. Porque ela, então, explica, né, eficientemente tudo o que é vivo. E diz que tudo o que é vivo surgiu apenas uma vez nesse planeta e, a partir daí, se diversificou. Então, a explicação para a origem das espécies num cenário evolutivo é totalmente diferente do cenário linneano, porque a gente tem que considerar a ancestralidade. A gente tem que considerar que todos os elementos que a gente está classificando são parentes em algum nível. Tá? Esse é o cerne da teoria da evolução do Darwin e do Wallace. Tá? Então, a representação, né, dessa diversidade, ela passa a não ser mais adequada, por exemplo, de ser representada por uma tabela de Excel. Tá?
porque a tabela ela não representa as relações de parentesco corretamente, né? A representação mais correta passa a ser, como em qualquer família, uma árvore genealógica, tá? Cujos ramos representam as relações de parentesco. Ok? Então, já no século XX, tá, um grupo de pesquisadores notáveis e que reformulou a teoria de Darwin e Wallace, porque ela tinha erros, né? Ela, só a título de curiosidade, a teoria de Darwin e Wallace não é a teoria evolutiva que a gente usa hoje, né? A gente utiliza a teoria sintética da evolução, que foi proposta por esse grupo, né? Do qual faziam parte biólogos muito famosos, como o Ernest Mayr e o Theodosius Dobzhansky, tá? Eles, então, propuseram essa teoria sintética da evolução, que unia, né, a genética à teoria evolutiva, e aí propôs uma teoria da evolução que é matematicamente modelável, tá? Então, eles ficaram famosos aí por várias citações que eles fizeram, inclusive essa aqui do Dobzhansky uma das citações base da biologia moderna, que é, né, nada em biologia faz sentido exceto à luz da evolução. Ele está dizendo aqui que a evolução é a teoria unificadora da biologia. Tá? O termo biologia, como eu disse ali, quando eu estava falando do Linneu, ele não faz sentido sem a evolução, porque se nós tiramos a evolução, a gente volta aí ao status do Linneu, aonde uma pedra, uma nuvem, um lago são comparáveis a um ser vivo, em termos de origem, tá? Então, a evolução, ela funciona como a teoria atômica funciona para a química. Nós não conseguimos explicar nada em química sem usar a teoria atômica. A mesma coisa é para biologia e evolução. Nós não explicamos nada em biologia sem evolução, tá? O colega deles, o J.B.S. Haldane, né, que eu não pude colocar aqui por falta de espaço, também deu uma mitada aqui com uma frase que é assim, teve um jornalista que quis fazer uma pegadinha com ele, perguntou para ele o que ele achava aí do criador, né? E o Haldane era ateu, então ele falou assim, ó, esse criador, se ele existe mesmo, né, numa tradução livre do que ele falou no inglês, ele é um cara que gosta pra caramba de besouros, porque ele perdeu mais tempo criando besouro, se ele criou um por um, né, ele perdeu mais tempo criando besouro do que qualquer outro ser vivo, tá? Bom, então eles, né, como eles já tinham acertado muito, né, foi uma bola dentro aí a teoria sintética da evolução, eles então decidiram olhar também para o método de propor classificações, porque a escola linneana, né, ela operava sem base teórica nem metodológica. O Linneu simplesmente ele olhava para duas coisas e falava, ó, isso aqui é parecido com isso, então tem que estar na mesma categoria. Então, isso não precisa de evolução, não está baseado em uma teoria e não tem um método de teste. A rigor, não é ciência. Tá? Então, a escola deles, de sistemática, que ficou conhecida como escola gradística ou sistemática evolutiva, criticou essa falta, né, da teoria da evolução nos métodos do Linneu e propôs, então, que as classificações deveriam contar a história da evolução, né? E do mais primitivo até o mais evoluído, tá? E isso se tornou iconográfico, né? Isso, se você jogar no Google evolução, o que vai aparecer primeiro vai ser uma figura desse tipo aqui, tá? Só que essa figura tá errada, tá? Tipo, a parte de baixo, tá? A parte de cima é uma verdade universal inquestionável. Mas a parte de baixo, ela não... Sem comentários, viu, professor? Sem comentários. Lamentável isso aí.
Mas a parte de baixo, ela é a representação mais errada que você poderia ter da evolução, tá? Porque, infelizmente, os gradistas, eles estavam baseados, né, numa teoria, mas eles não tinham método. Então, eles também estavam, a rigor, não sendo científicos, tá? Então, várias representações gradistas, elas dominam as mídias até hoje. É essa evolução linear, né, como se fosse uma escadinha, com um organismo se transformando no outro. E com as classificações, então, baseadas no jeitão, né? Igualzinho a gente fez para colocar a lagartixa junto do jacaré, né? Então, vejam bem, né? Nesse paradigma, a gente classifica os vertebrados como mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes, né? Sem problema algum. Só que, como tudo em biologia, né? Se é muito bonitinho e organizadinho, provavelmente é falso, né? Então, isso aqui é organizado demais para ser relevantemente correto, né? E isso é evolução de Pokémon, isso não é evolução real, né? Então, a escola gradista, por não ter um método, ela também é errada, tá? Tanto quanto a escola lineana. Então, com o tempo, começaram a surgir contestações à escola gradista, tantas contestações quanto à escola lineana. Primeiramente, a gente teve uma contestação de uma outra escola, que a gente chama de escola de taxonomia numérica, né, que dizia que as classificações têm que ser feitas exclusivamente com um algoritmo matemático. Então, os caras transformavam aí as características dos organismos em valores e faziam um teste estatístico chamado de análise de agrupamento. E eles diziam que não tem que ter nem que contar a história evolutiva. Quem vai dizer para a gente quem agrupa com quem é a estatística. Então, faziam essa análise de agrupamento e os grupos que saíam com valores mais semelhantes eram os grupos formados na classificação. Tá? Só que tem um problema aí também, né? Quando eles falaram assim, não precisa nem usar a teoria da evolução, eles caíram na armadilha oposta à escola gradista. A escola gradista ela tinha teoria, mas não tinha método. Já essa escola fenética ou taxonomia numérica, né? Ela tinha método, mas ela abandonou a teoria, tá? Quem fez essas críticas foi um entomólogo alemão, tá? Que, para meu extremíssimo orgulho, era dipterólogo, que nem eu, né? Também estudava moscas e mosquitos, que é o Willy Hennig, tá? E aí ele criticou essas escolas todas. Ele criticou a Linneana por não ter teoria nem método, a gradista por ter teoria, mas não ter método, e a fenética por ter método, mas não ter teoria. E, como uma resposta a essas críticas, ele formulou uma quarta escola de sistemática que ele denominou de sistemática filogenética. E ele alegava que a sistemática filogenética tinha teoria, ela estava baseada na teoria da evolução, e tinha um método testável para formular classificações, tá? Então, ele propôs um algoritmo lógico que levava a teoria da evolução em consideração, tá? Para propor as classificações. E ele, então, revolucionou a área da sistemática, porque a sistemática filogenética ela foi massivamente adotada, né? Não na ocasião da publicação, porque o Hennig ele publicou originalmente a sistemática filogenética num livro chamado Eine Grundzüge der Phylogenetik Systematics, em alemão. Então, ele, obviamente, ninguém entendeu, né? Em 1950. Só que aí alguma alma caridosa do Museu de História Natural de Nova York, nos Estados Unidos, né? Em 1966, pegou esse livro do
do Hennig e traduziu para a língua inglesa. E aí ele foi publicado como Phylogenetic Systematics. E aí todo mundo pôde entender, né? E foi uma revolução, porque imediatamente as pessoas abandonaram as outras escolas e adotaram a sistemática filogenética, porque ela fazia muito sentido, tá? E aí a gente mudou, né, a representação daquela escadinha, da evolução como escadinha, para uma representação mais correta em forma de árvore, tá? Retornando à ideia original do Darwin e do Wallace de que toda classificação deveria ser uma árvore genealógica, tá? Então essa foi a grande revolução, eu acho, né, na minha opinião pessoal, que a maior revolução da biologia depois da implementação da teoria da evolução de Darwin e Wallace foi a implementação da sistemática filogenética de Hennig, tá? Porque virou tudo de cabeça para baixo. Então a gente usa, né, evidências do processo evolutivo para reconstruir a história dos organismos. Isso é que é a sistemática filogenética. Rapidamente, só para vocês terem ideia de como funciona, né? Então, a gente tem linhagens evolutivas. Essas linhagens vão ganhando características via processo evolutivo, tá? E aí, essas linhagens são separadas por eventos, né? E aí, quando são separadas, elas viram unidades evolutivas diferentes. E cada uma ganha suas próprias características independentes depois que se separa, né? E isso continua, e continua, e continua, conforme o tempo vai passando. E então, quando a gente chega no presente, a gente vai ter espécies que vão ter características que vão ser herdadas de quando elas eram ancestrais em comum. Então, se eu consigo plotar essas características e descobrir quais eram essas características que foram herdadas de ancestrais em comum, eu consigo reconstruir essa história evolutiva mesmo sem ter assistido ela acontecer. Então, a sistemática filogenética é literalmente um trabalho de detetive. Eu pego as evidências, né, das espécies que eu tenho na mão, as espécies do presente, e uso essas evidências através de um algoritmo matemático para reconstruir as relações de parentesco entre as espécies. Então, eu cumpro os requisitos da crítica do Hennig. Eu estou baseado na teoria da evolução e eu tenho um método para testar minhas hipóteses e fazer classificação, tá? Esse raciocínio em forma de árvore, né, em forma de diagrama ramificado, com características independentes, pode ser visto nesse vídeo aqui, né? É um vídeo... So the end of the building was basically a petri dish, except that it's 2 feet by 4 feet. Desculpa, gente. É um vídeo de uma cultura de bactérias, né, feitas pelo Harvard Medical School, e aonde você tem barreiras de antibióticos aqui que funcionam como barreiras seletivas. Então, aqui você vai poder ver a evolução acontecendo em tempo real, e aí vocês vão ver como as unidades evolutivas se comportam como uma árvore, se ramificando. E aí aqueles ramos que possuem mutações vantajosas vão existindo, né, conforme o tempo vai passando, e os que não têm vão se extinguindo, né? Que é o princípio do raciocínio do Hennig. Então vejam bem, né? A concentração de antibiótico vai aumentando cada vez mais que eu me aproximo do centro, e somente pequenos pontos das culturas originais conseguem vencer essas barreiras, e eles vão se diversificando com o tempo. Aí chega numa nova barreira, né, aqui, aí novamente, apenas pequenos pontos vão se diversificando, né, até chegar lá no meio.
onde a concentração de antibióticos é máxima, tá? E aí, quando você for traçar, né, as populações que conseguiram chegar lá, vejam bem como é que houve, ó. É um esquema ramificado perfeito, tá? Então, a representação mais correta que a gente tem, a iconografia que a gente tem mais correta sobre evolução é a árvore, não é a escada, tá? E aí a gente... Professor, isso aí esse experimento foi uma das coisas mais interessantes que eu já vi. É sensacional, eu fiquei de queixo caído quando eu vi, né? Porque você vê a árvore em tempo real, né? Graças às bactérias irem mais rapidamente. Eu vi também a manifestação matemática disso aí que a gente vê quando a gente estuda fractais, né? Mas o que eu achei mais interessante disso aí é que mostra claramente que uma espécie não precisa ser extinta para dar origem a outra, né? Naquela representação que o senhor mostrou antes, né, o Descent of Man, né, o Ascent of Man, que é o macaquinho que vai virando o ser humano, né? Ele mostra aí que uma espécie não precisa desaparecer. Na verdade, o ancestral ele é extinto, sim. Porque mesmo que a linhagem se mantenha, ela vai ganhar tantas novas características que ela vai virar uma nova espécie, entendeu? Essa é a essência do cladograma. Então, mas é isso que eu estou querendo dizer, justamente. Você não precisa que uma espécie desapareça para que surja a outra. Uma espécie não precisa se transformar na outra, né? Se divide. Elas se separam, exato. Seguem caminhos diferentes, né? Exatamente. Então, assim, os ancestrais, eles não existem mais hoje, na maneira que eles eram, mas eles existem na forma da descendência deles, né? Então, assim, ela não foi extinta violentamente, né, como a gente imagina quando a gente ouve a palavra extinção. Mas ela existe até hoje na forma dos descendentes. Eles todos carregam as características surgidas lá no ancestral. E a figura do que aí é um argumento que é muito frequente por parte dos criacionistas, né? Eu não sou macaco, eu não vim do macaco. Realmente não, e a biologia não diz que você veio do macaco. Exatamente. A evolução não diz que você veio do macaco. Exatamente. A gente você tem um ancestral em comum, né? Exatamente. Então você mostra, esse vídeo seu aí mostra que quando ele chegar lá no centro, que ele passou todas as barreiras de antibiótico, tem várias espécies ali, naquela região central, que todos vieram de um ancestral em comum. Todos vieram da mesma cultura bacteriana, do mesmo ancestral. É a evolução diante dos seus olhos. A única diferença é que ela está acontecendo com bactérias ao invés de seres macroscópicos. Mas o processo, ele é idêntico, ele é exatamente o mesmo. Entendeu? Se você mostrar isso para um criacionista, ele não vai ter argumento a não ser o argumento errôneo de que a coisa acontece de maneira diferente com bactérias e com organismos macroscópicos. Mas você tem uma complexidade bem menor, porque você está controlando aí essencialmente uma característica do ambiente, né? Que é ser resistente ou não a um tipo de antibiótico. Mas aí o ambiente é muito mais complexo do que isso. Daí que vem a diferença na verdade, você vai ter variáveis aí quase infinitas. E uma complexidade, então, quase complexidade, né? E daí que vem a diversidade, né? Com a complexidade do ambiente, você tem muito mais características do indivíduo para se adaptar, né? Exatamente. Aí você tem uma bactéria e uma baleia, no final das contas. Exatamente. E tudo o que tem no meio. Né? A ideia é essa, a ideia é produzir diversidade, tá? E aí, a representação mais correta, então, que a gente tem é essa árvore filogenética que a gente chama de cladograma, tá? É isso que a gente usa para construir classificações hoje. E o Hennig, ele tem mais um postulado, tá? É uma regra para construir grupos a partir de cladogramas. É que a gente aceita apenas aqueles grupos que a gente chama de grupos monofiléticos. E o que é isso? Tá?
O Hennig postula que o grupo monofilético é aquele que inclui o ancestral comum e todos os seus descendentes. Esse grupo, ele representa um conjunto com suporte lógico matemático, tá? E os grupos não monofiléticos, ou seja, aqueles formados, né, como vocês podem ver aqui na área sombreada, por elementos que não têm um ancestral comum direto, ou que incluem o ancestral comum, mas não incluem todos os descendentes, esses grupos não são monofiléticos. Então, eles não podem ser aceitos para classificações filogenéticas. Tá? E o problema é que a gente tem vários grupos estabelecidos tradicionalmente que se encaixam nessas duas categorias aqui. Eu costumo falar para os meus alunos que é como se fosse uma herança. Você tem que repartir a herança de um parente morto com todos os descendentes desse parente. Porque se um ficar de fora, ou se você der aleatoriamente a herança para duas pessoas quaisquer, isso pode ser contestado na justiça. Então, só funciona se a herança for do ancestral para todos os descendentes. Ok? E aí, isso impactou, como eu falei, em várias classificações tradicionais. Então, muitos grupos tradicionais se mostraram que não são monofiléticos e não são válidos, né? Então, esqueçam, né, aqueles 5 reinos, Monera, Protista, Animalia, Fungo e Planta, né? Por quê? Porque todos os outros organismos vêm de dentro de Monera. Então, Monera não é monofilético. E todos os grandes multicelulares, plantas, fungos e animais, vêm de dentro de Protista. Então, Protista não é monofilético. Então, Monera e Protista não existem mais. Né? Esse é o momento que eu acabo com as infâncias. Já estou no finalzinho, gente. Meu tempo está estourando, né? Então, vocês vão esquecer também que existe peixe, tá? Peixe não existe. Peixe é, na verdade, classificado como um vertebrado não tetrápode, então não é um grupo monofilético. E várias coisas que vocês pensavam que eram uma coisa não são, e que vocês pensavam que não era uma coisa são, né? Por exemplo, eu presumo que muitos de vocês já tenham visto este bicho aqui em alguma representação. Já viram? Hein, gente? Já viram esse bicho aqui em algum lugar? Eu vou apostar que vocês já viram ele representado como se fosse um dinossauro. Estou com razão ou não? Eu não sei. Sabe o nome dele, por acaso? Assim. Dimetrodon. Eu ia chutar outro, então deixa, não. Eu ia chutar outro que tem aí. Esse tipo de dinossauro, né? Que tem essa vela barba nas costas. Se eu não me engano, eu sei, eu acho filme, que eu sei né? qual é. Jurassic Park. Que tem, esse que aparece no Jurassic Park é um dinossauro mesmo, mas esse aqui, o Dimetrodon, ele não é um dinossauro. Esse bicho, ele está na linhagem ancestral direta da gente. Ele está mais próximo de nós do que dos dinossauros. Ele não é um dinossauro. Você pode dizer que ele é um mamífero que a gente diz linhagem tronco. Tá? Não sei porque eu ia falar, mas ele lembra o dragão de Komodo. É isso que eu ia falar. Ele não é lagarto nem dinossauro. Ele pode chamar ele grosseiramente, mas pode de mamífero. Ele é um mamífero. Ele está mais próximo de nós do que de qualquer outro animal. Tá? Mas ele parece muito. Mas parece um dinossauro. E este bicho aqui, ele é um dinossauro. Assim como todas as aves.
né? Então, como o ancestral das aves era um dinossauro, por aquele princípio, né, do grupo monofilético, todas as aves são dinossauros. A galinha assada que você come é um dinossauro, o pardal que canta na sua janela é um dinossauro. Essa corujinha Eu estava vendo um documentário que a característica que se é dinossauro ou não, ou se é lagarto, são a quantidade de furos que tem no crânio, né? Tem uns que tem 4, tem 2, no caso, todas as aves têm os 4 furos. Que nem o do tiranossauro, né? Tem uns furinhos na... Exatamente, exatamente. Tem 2 furos atrás e 2 furos à frente dos olhos. E aí isso define o bicho como um arcosáurea, tá? Que inclui algumas coisas além dos dinossauros. Uma delas são as aves, tá? Então, como vocês podem ver, a adoção da sistemática filogenética, ela virou a sistemática biológica de cabeça para baixo, né? E outra coisa que virou mais ainda a sistemática biológica de cabeça para baixo foi a adoção, né, além da morfologia, de caracteres moleculares. Então, hoje a gente consegue analisar diretamente o DNA dos organismos e fazer sistemática filogenética com DNA. Tá? E aí, isso facilitou enormemente a comparação de toda a vida. Porque, por exemplo, se eu quisesse comparar uma cebola com uma baleia azul com uma bactéria, antes da biologia molecular seria muito difícil, porque eles têm muito poucas características morfológicas que eu possa comparar. Agora, já o DNA eu posso comparar diretamente. E aí eu vi, né, quando a gente faz esse tipo de análise, por exemplo, que todos nós somos bactérias. Né? Por quê? Porque o nosso ancestral era uma bactéria. Tá? Então, nós não podemos deixar de ser bactérias só porque nós somos eucariontes. Então, nós somos bactérias. E os eucariontes, eles, né, como o protista não existe mais, eles foram divididos, graças à biologia molecular, nesses 5 grupos aqui, tá? Dos quais as plantas são um. Aí a gente tem os escavata, risária, uniconta e cromoviolata. Se eu for falar aqui, eu vou extrapolar meu tempo, mas só para vocês terem uma noção, coisas que a gente aprende né, que são plantas, não são plantas, tá? Coisas que a gente aprende que são animais, não são animais. Coisas que a gente aprende na botânica, como os fungos, na verdade, são grupo irmão dos animais. Então, nós e os fungos somos parentes muito próximos, tá? E coisas que a gente né, imaginava serem animais e plantas ao mesmo tempo não são nenhum nem outro, tá? Mas isso aí eu deixo para uma outra ocasião, só para plantar as minhocas na cabeça de vocês, tá? E além disso, a gente tem outros modos de evolução que não a evolução darwiniana por competição, né? E isso é mérito todo dessa senhorinha simpática aqui, que é a Lynn Margulis, que infelizmente nos deixou em 2011, né? Ela propôs um modo totalmente novo de evolução, que é uma evolução cooperativa. E o exemplo que ela nos deu foi que essas duas estruturas aqui, reconhecem? Sabem o que são? A branquinha já tem até o nome ali, né? Aqui a gente tem a mitocôndria e o cloroplasto, que são organelas celulares relacionadas aí à produção de energia. Tá? A mitocôndria é responsável pela respiração celular e o cloroplasto é responsável pela fotossíntese. Então, a Lynn Margulis propôs que o cloroplasto e a mitocôndria não são organelas celulares. Eles são, na verdade,
bactérias que ou foram comidas ou invadiram outras bactérias bilhões de anos atrás e foram incorporadas à estrutura dessas bactérias, tá? Então, ela diz que mitocôndrias e cloroplastos são simbiontes que vivem nas nossas células há bilhões de anos. E foi a invasão deles que fez com que o DNA das nossas células fosse protegido por um envelope e com isso originasse o que a gente chama de célula eucarionte. Então, o que não é bactéria nesse nosso planeta é resultado da fusão de duas bactérias, duas ou mais. Sim. Então, aí você tem... Agora eu fiquei com dúvida, né? Fiquei com dúvida não, criou um questionamento aqui. Uhum. Então, é possível você ter uma espécie nova que não surge a partir de seleção natural? Não, então, a seleção natural atuou. O que foi diferente foi que na darwiniana a gente tem um ancestral, divide em descendentes, certo? Aqui a gente tem dois ancestrais, fundem em um único descendente, que é o LECA, que a gente chama, uma sigla do inglês. Então, de toda forma, tem um ancestral comum aí. Não tem como você ter um bicho que não tem um ancestral. Não tem. Mas nesse caso aqui foram dois ancestrais, né? Dois ou mais que se fundiram e deram origem a um único organismo. Que é um modelo evolutivo não darwiniano e revolucionário. Ela revolucionou também tudo a partir disso, porque ela provou que estava certa, né? A mitocôndria, ela tem DNA próprio e o cloroplasto também. E aí, quando sequenciou, o DNA da mitocôndria era virtualmente idêntico a um grupinho de bactérias que a gente chama de beta-proteobactérias, e o cloroplasto ele tinha o DNA igualzinho a um grupinho de bactérias que a gente chama de cianobactérias, que, aliás, foi quem inventou a fotossíntese no planeta Terra. A fotossíntese não é criação das plantas, e sim das bactérias. O mundo é das bactérias, gente. Né? E isso são palavras dela. Eu recomendo muito, muito mesmo a leitura de todos os livros da Lynn Margulis, porque ela é uma abridora de cabeça de biólogo e de estudante de biologia e de cidadão em geral interessado em ciência. Assim, se você puder ler os livros dela, leia com urgência. Ela, além disso tudo, ainda era consultora especial de exobiologia da NASA. Um cargo que ela ocupou até morrer. Ok? Vamos terminar. E, né, como eu falei para vocês, guardarem a história do jacaré, né? Eu sinto dizer, mas... Eu sabia que tinha uma pegadinha com aquela galinha. Pois é, o parente mais próximo da... Ô, professor, era isso que eu ia falar, cara. É porque, tipo, na hora eu pensei, quando eu respondi isso, eu respondi tudo errado, porque galinha é muito parecida com um dinossauro. Pois sabe? É muito parecido. Sim, do jeito que ela Basta anda, olhar o pé da galinha, já não tem nada mais dinossauro do que um pé de galinha, não. Se você perceber, o olho dela também fecha assim, que nem um dinossauro, assim. Eu também pensava que esse dragão de Komodo, ele também vinha dos dinossauros. Nada a ver. Não sei se vem. Nada a ver. Eu também achei. Eu não sabia. Então, certo. Eu pensava que era, tipo, mas as galinhas também realmente parecem com esses bichos. Sim, as galinhas são dinossauros, na verdade, que aqui vocês podem ver, né? Além dos furos no crânio, que são 2 atrás e 2 à frente dos olhos, ainda tem as penas. As penas, elas não surgiram nas aves, gente. Hoje a gente sabe que até o Tiranossauro Rex já era coberto de pena. Tá? As penas surgiram nos dinossauros. O Jurassic Park... eu falei errado, eu fiquei tipo, pô, nossa, porque eu não pensei. Aí fui logo pra lagartixa e o jacaré, em vez de falar da galinha.
Pois é, então o parente mais próximo do jacaré é a galinha e não a lagartixa, tá? E a gente sabe disso graças à sistemática filogenética, tá? Bom, aqui estão algumas questões para vocês refletirem, né? Então eu falei que o termo biologia não fazia sentido antes da evolução, né? Só para vocês verem se concordam ou não. E vamos propor um novo pensamento aí, né? As serpentes, né, elas não possuem pernas, obviamente, mas elas são tetrápoda, que é o nome que a gente dá ao grupo, né, formado por animais com 4 pernas. E aí eu queria que vocês quebrassem a cabeça depois para me dizer isso, tá? Agora, o que a gente vai fazer com os pokémons, tá? Então, eu queria que vocês pegassem o acervo, né, de pokémons que vocês capturaram e, então, tentassem fazer uma classificação filogenética dos pokémons de vocês. Tentassem ver, né, pesquisassem como é feita uma análise filogenética e, então, tentassem, né, levantar as características aí dos pokémons que vocês têm na mão e ver, né, quais seriam as características informativas ou não informativas e retornassem aí para a gente um cladograma dos pokémons de vocês. Ok? E aí, isso está naquele tutorial que eu mandei para o professor e ele deve ter distribuído para vocês. Está tudo lá o passo a passo. Beleza? E então. Vou enviar aquele tutorial e é até bom lembrar aí o pessoal que esse material vocês vão enviar para mim, tá? Eu vou relembrar tudo lá no grupo. Se eu puder ajudar também. Tá? Então é isso. Quaisquer dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo nesse e-mail que eu dei e, né, vamos destronar a evolução escadinha, né? A gente já sabe que a evolução é árvore, então tá todo mundo no mesmo nível, vamos parar de falar mais evoluído, menos evoluído, superior, inferior, não, é tudo a mesma coisa, beleza? E então, quem quiser perguntar, tirar dúvidas, estamos aí. Mas é isso, eu ia deixar para o final para falar sobre a da galinha, só que você foi e falou, aí eu, nossa. É isso. A Adriles está perguntando aqui qual o parente mais próximo do tiranossauro. Olha, o tiranossauro, na verdade, ele é uma família inteira de dinossauros, que é Tyrannosauridae, né? Então, a gente tem várias espécies de tiranossauros, e uma delas é o parente mais próximo, mas eu realmente, como não sou dinossaurólogo, eu não sei qual é a espécie mais próxima. Mas hoje, né, se a gente for tratar de organismos de hoje, o parente mais próximo do tiranossauro são as aves, tá? De qualquer dinossauro terópode, ou seja, dinossauro carnívoro, o parente mais próximo são as aves. Aliás, de qualquer dinossauro, na verdade, né? Então, toda vez que a gente tem galinha, a gente está vingando os ancestrais, que seriam os mamíferos. Ah, é? Professor, tenho umas 2 perguntas polêmicas para maior de idade. Qual é o contato do senhor mesmo? Aí o senhor pode enviar o e-mail aí, por favor? Só um instantinho. Valeu. Professor, eu esqueci o nome desse dinossauro, mas é aquele dinossauro que voa. Ele também é que nem a galinha também? Como assim? Eu não sei explicar assim para você. Não, olha só. Se você está falando do pterossauro, os pterossauros não são dinossauros. Eles, na verdade, não? São grupo irmão dos dinossauros. Ah, tá? Então, eles não são. Até a estrutura das asas é diferente, tá? A asa do pterossauro, ela tem 3 dedinhos aqui pequenininhos, e esse dedo aqui,
ele é comprido, né, e tem uma membrana de pele, tá? A asa dos dinossauros, né, que as aves são dinossauros, ela é composta por 3 dedos, que é igual a mãozinha do Velociraptor. Só que nas aves, esses 2 dedos aqui estão fundidos, né, embaixo da pele, e o terceiro dedo forma aquele pitoquinho, né, pequenininho, que a gente vê quando a gente come asinha de galinha. E a superfície de sustentação e propulsão não é pele, tá? É pena de voo. Eu jurava que os dinossauros, sei lá, o Tiranossauro Rex era... os descendentes mais próximos deles era, sei lá, o lagarto. Agora eu fiquei no chão em saber que é as aves. Não, são as aves. Lagarto não tem nada a ver com dinossauro, porque ele não tem os furos à frente dos olhos. Tanto os lagartos, quanto as cobras, quanto as tartarugas, eles não são diretamente aparentados aos dinossauros. Eu acho Somente que isso deve ter a ver com a o jacaré... representação errônea, né? Que a mídia e a literatura fizeram dos fósseis que foram descobertos dos dinossauros, né? Aquela pele de lagarto que a gente vê no filme, mas pelo que eu já pesquisei, que todo mundo que gosta de dinossauro sabe que hoje em dia a imagem do dinossauro era coberta de pena, colorido, né? Super colorido. Sim. E outra coisa também é que isso já deve ter surgido desde o descobrimento dos fósseis, né? Que a palavra dinossauro significa lagarto assustador, né? Uhum. Então a própria palavra dentro de si traz um equívoco, né? E aí fica aquela dúvida, por que é que eles acharam que os dinossauros eram lagartos? Quando os primeiros fósseis foram descobertos no século XIX, né? O Richard Owen que descobriu, né? O Owen, ele era um anatomista comparativo muito famoso e era criacionista. Ele era um dos principais combatentes da teoria da evolução. Então, ele tinha a ideia do arquétipo, então ele tinha que juntar, e ele tinha esse costume de juntar, mesmo que artificialmente, todos os organismos que ele conhecia em alguma categoria já existente, para justificar que todas tinham sido criadas por Deus. Entendeu? Então, quando ele achou os fósseis, né, e como ele era um anatomista comparativo muito bom, ele viu que se tratava de um réptil e então, né, pensou que se tratassem de lagartos. E isso virou senso comum e foi, né, até ser contestado no período já pós-sistemática filogenética. Então, o grande boom da sistemática filogenética foi na década de 60 do século XX, né? E a grande contribuição dela foi justamente contribuir com o método, porque antes não tinha método, a gente só olhava e formulava os grupos, né? Então, com o método, a gente pôde eliminar esse viés observacional nosso, né? Porque quem forma os grupos é o algoritmo. E aí, quando, né, a gente viu lá, né, a análise crua dos caracteres, ave compartilha um monte de caráter informativo com dinossauro, não tem como não ser. Aí que a gente teve a noção, entendeu? Da mesma forma, né, como nós somos macacos, né? Eu tinha deixado essa para o final, né? Nós compartilhamos todos, sem exceção, todos os caracteres informativos que dizem que os macacos descendem de um único ancestral em comum. Os humanos compartilham todos. Então, segundo a regrinha do grupo monofilético, se o humano não for macaco, o grupo dos macacos não é monofilético. Ele não vale. Entendeu? Então, nós temos que ser macaco para poder ser válido o grupo dos primatas. Primatas é sinônimo de macaco. Tá? Então, todo ser humano é um macaco.
O senhor está dizendo isso porque o senhor não assistiu o Planeta dos Macacos, né? Que eles ficam ofendidos se forem chamados de monkeys, né? Eles têm que ser chamados de apes. De monkey, é porque na língua inglesa tem a diferenciação, né? Mas na E outra coisa também, o Jurassic Park não teria a mesma graça se o Tiranossauro fosse coberto de pena cor-de-rosa e roxo, né? Então acho que eles tiveram que adaptar. Essa foi a justificativa, mas eu tenho raiva do Jurassic Park por causa disso até hoje. Eu queria ver eles plumosos no filme. Pelo menos nos filmes novos, né? Deveriam ter corrigido já. Bom, a nossa conversa acabou desviando aí para curiosidades sobre dinossauros. Mas, de toda forma, a aula foi, como sempre, professor, fantástica. O senhor é excelente. E ganhei o dia com esse vídeo aí dos fungos aí no experimento em Harvard que o senhor postou. Mas aí, infelizmente, a gente já passou do nosso tempo, né? E os outros professores já estão começando a olhar feio aqui para mim, cara. E aí eu queria, então, agradecer ao senhor mais uma vez por essa oportunidade que o senhor está dando aos meus estudantes. Agradecer em nome deles e dizer que talvez, quem sabe, na próxima, mais para frente, a gente consiga uma outra parceria, né? Eu tô aberto, a hora que precisar é só chamar. Tranquilo, então. Pessoal, vocês estão liberados. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem acessar aí diretamente o professor Leonardo, nos contatos que ele passou, eu passei para vocês. Pois é, Robinho. Não só... O senhor chamou a atenção dos professores aqui da escola. Todo mundo quer seu contato para tirar dúvida com o senhor. Então, pessoal, vocês estão liberados, tá? Podem seguir aí para as suas aulas. O Robson vai querer falar alguma coisa, Robson? Eduardo, se alguém quiser, só uma propagandinha, eu vou fazer uma... Eu até divulguei para o Eduardo. Vou fazer uma assíncrona da minha disciplina hoje sobre evolução humana. Então, quem quiser saber mais aí sobre Somos Todos Macacos, é só assistir hoje às 8 da noite. Eu vou estar lá. Vou estar lá, com certeza. 8 horas, né? Eu tô até com o link aqui, eu vou passar para os estudantes, se eles quiserem também. Aí o Robson pode pegar. Tenho certeza que o Robinho vai querer participar, né, Robson? Com certeza. Eduardo, o que eu ia falar era só te agradecer mesmo pela oportunidade de juntar as duas turmas, né, as duas eletivas, porque super casa, super tem a ver. Eu vi que o professor está bem antenado aí nas redes, vi aí alguns materiais dele já ao longo dessa semana, mas com certeza essa aula de hoje vai ser um a mais. Aí passa o link para a gente que a gente dá uma acessada lá, viu? Tá tranquilo. Obrigado, professor. Muito bom mesmo nessa associação. Tudo na biologia acaba indo para a evolução, né? Não tem jeito. Então, a taxonomia, a classificação, não tinha como não se associar com isso, né? Se utilizar desse conhecimento, gostei bastante, assim, de ver essa associação tão explícita com a sua aula. Muito obrigado. Eu agradeço a vocês pelo convite, né? Sempre é diversão para mim falar de bicho, de evolução, não é trabalho. Então, vocês podem contar comigo sempre que precisar. Ok? Ok, então, professor. Muito obrigado e até a próxima. Professor, desculpa aí, na hora que você estava explicando, eu saí, tá? É a internet. Não, acontece. Não tem problema, não. Acontece com todo mundo. Ontem eu nem consegui dar aula direito por causa disso. Então, pessoal, até logo e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, pessoal. Falou.